Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à parte de máquina CC, falando agora especificamente dos motores de corrente contínua. E a gente vai ver que, como a gente falou na parte de fundamentos de máquina CC, né, o comportamento, as partes construtivas internas do motor e do gerador são muito similares. E o motor ele tem um comportamento também, funcionamento, os princípios também bem são bem semelhantes ao do gerador, né? A gente vai ver que muda apenas o fluxo de potência, em resumo. E os sistemas CCs, né, eles surgiram na história humana, aí, na utilização da energia elétrica, foram os primeiros sistemas de potência, eles eram de corrente contínua, né? A utilização assim, em massa, né? Então, até ali por volta antes de 1890, né? É, os sistemas CC eles dominavam, os motores de corrente contínua dominavam toda a indústria, a aplicação era basicamente toda com geradores CC e motores CC, né? A partir aí de 1890, o que houve os sistemas de corrente alternada, os CA, eles passaram vamos dizer assim, equipararam em utilização de potência a nível, né, mundial, na época os países que já tinham as empresas que utilizavam, né, o sistema elétrico, e depois disso, atualmente, né, o sistema CA, a partir daí, então, o sistema CA ele começaram a ter uma maior demanda de potência, da potência consumida mundialmente, né, até hoje. Mas os sistemas CC, ou as máquinas de corrente contínua, elas ainda têm aplicações específicas que elas são utilizadas, né? Por exemplo, aeronaves, maquinário agrícola, sistemas carros, não necessariamente o motor do carro, mas periféricos como acionamento de motores aí que utilizam a força, a energia da bateria dos automóveis ou desses veículos, né? Um motor para limpador de para-brisa, para vidro elétrico, enfim, outros periféricos que tem no, nas aeronaves. As aeronaves, né, usam muita bateria, então utilizam muito motor CC. Enfim, tem várias outras aplicações que ainda são muito recorrentes para os motores CC, né? Então, sistemas que têm já são a base de bateria, às vezes pode ser mais interessante usar mesmo o motor de corrente contínua. Em casos, aplicações que são necessários um controle extremamente fino da velocidade do motor, né? Então também são utilizados na indústria aí motores CC de grande porte, né? De potências altíssimas mesmo, em que a velocidade é necessário o controle da velocidade muito preciso, então ainda são utilizados motores CC daí que não são motores CC, vamos dizer, de pequeno porte, são portes gigantescos, né, maiores do que tem 2 metros de altura ou 3 metros de altura, um motor CC, né? É, e também equipamentos aí que portáteis, né? A bateria, por exemplo, parafusadeira, a bateria, a serra, é, enfim, equipamentos, ferramentas em geral aí que até não precisa ser necessariamente a bateria, né? Algumas em corrente alternada, mesmo alimentados na rede em corrente alternada, ferramentas, os modelos de furadeira, por exemplo, utilizam por possibilitar ter essa facilidade no controle da velocidade, né? Numa furadeira, por exemplo, você pode, com a pressão que você faz no trigger e no gatilho, você controla, você está controlando essa pressão ali que você faz, na verdade você está mudando um reostato, aquela resistência ajustável, né? Que a gente viu no circuito equivalente do gerador, ela também vai existir no circuito equivalente do motor CC. Então você controla aquela resistência variável e aí você consegue controlar a velocidade de eixo de giro, né? do rotor. Então, por exemplo, uma furadeira é muito prático, isso você consegue facilmente controlar a velocidade no motor, né? Uma ampla velocidade, desde poucos RPM até a velocidade máxima dela, com uma questão ali, um acionamento muito simples, né? Que não exige uma grande eletrônica avançada por trás, apenas uma variação de um reostato ali, que é
o gatilho, por exemplo, da furadeira. Então, existem, né, muitas aplicações aí para sistemas CC ainda e principalmente os motores CC são bastante empregados hoje em dia. Então, os motores CC especificamente, que a gente vai falar, eles podem ser comparados também pelo que a gente chama de a regulação de velocidade. Um parâmetro RV, que ele representa a variação que a gente tem na velocidade a vazio, quando o motor não tem carga nenhuma no eixo dele, e quando ele está a plena carga, ou seja, quando ele está com a carga nominal, né? Então, lembrando lá o ômega, né, representa a nossa velocidade, e M aqui para representar aqui a velocidade do eixo, a velocidade mecânica, né? Então, a vazio, o VZ aqui representa vazio, ele vai ter uma velocidade a vazio, dependendo se a regulação da velocidade é positiva, ele tem uma velocidade a vazio maior, né? Menos a velocidade a plena carga, né? Então essa diferença dividido pela velocidade a plena carga, ou com a carga nominal no eixo, e aí multiplicado por 100%, que é apenas um parâmetro percentual que vai me dizer, serve como parâmetro que a gente pode utilizar para comparar diferentes motores, né? Se ele tem uma regulação da velocidade maior, né, significa que há uma maior diferença entre velocidade máxima a vazio e velocidade máxima a plena carga. E essa velocidade, essa regulação da velocidade, na verdade, essa equação a gente pode usar tanto com a velocidade em ômega, né, que é a velocidade do eixo, só que medida em radianos por segundo, quanto a velocidade que a gente representa pela letra N, minúsculo, né, que aí a gente está medindo em rotações por minuto, em RPM. Né? O circuito equivalente, a gente vai ver agora, ele é muito similar, na verdade é praticamente idêntico ao do gerador. Mudando apenas o sentido da corrente que flui na armadura da máquina, né? Então a gente tem de novo uma fonte ideal, que a gente chama de EA, que representa a tensão interna da máquina. Essa fonte ideal, ela representa a tensão induzida internamente, a tensão gerada na armadura, né? Como é um sistema que está em rotação, essa fonte a gente simboliza esses retângulos nas duas extremidades para simbolizar que isso aqui é o rotor em giro, né? Para diferenciar de uma fonte de tensão contínua normal. Então, a fonte ideal e um circuito equivalente em que ela está em série com uma resistência equivalente, que é a resistência da armadura, né? No circuito, vamos dizer, mais completo, de novo, a gente tem a representação da queda de tensão nas escovas, com uma polaridade que se opõe à corrente que vai entrar na armadura aqui. Então essa tensão aqui, no caso do motor, né, ela está com a polaridade porque o fluxo de corrente vai entrar agora na armadura, não sair como no gerador. Aí em série aqui a gente tem a resistência equivalente de armadura, que a gente chama de RA, e aqui os terminais do motor. Esses terminais aqui é onde a gente vai alimentar a armadura, né? Essa parte aqui do circuito representa a armadura da máquina. E aqui a gente vai injetar a corrente de armadura. Percebam que o sentido da corrente agora é contrário, né?
é oposto ao sentido do gerador, porque o gerador ele estava fornecendo corrente. O motor ele vai, vamos pensar assim, ele vai demandar corrente, né? Ele consome potência elétrica, ele não está gerando potência elétrica, ele está consumindo potência elétrica, então a corrente tem que entrar aqui para ele gerar potência mecânica no eixo. O gerador é o contrário, ele consome potência mecânica no eixo, a força motriz move o gerador e então ele gera potência elétrica na saída, nos seus terminais de saída. Então ele vai gerar uma saída, uma corrente de saída. O motor é o contrário, ele está consumindo potência elétrica, então tem corrente elétrica entrando aqui na armadura, né, pelo terminal positivo. Então o motor está consumindo potência elétrica para produzir potência mecânica no eixo. E nos motores, salvo os tipos de motores que a gente tem aí de campo permanente por ímãs, né? Que aí simplesmente o circuito equivalente é só a parte da armadura, né? Porque a gente não tem, para os motores de ímã permanente, não tem um circuito elétrico para a parte do campo, mas para os motores, vamos dizer, que tem com várias aplicações, aí a gente pode controlar o campo também, né? A intensidade do campo, variar a intensidade do campo. Então a gente tem um circuito equivalente da parte do campo, que de novo a gente vai ter, é interessante a gente ter uma resistência variável para controlar a corrente que vai para enrolamento de campo. Então a gente tem uma mesma resistência ajustável lá, né? Variável. Uma resistência fixa, que é a resistência equivalente da resistividade do enrolamento de campo, e uma indutância desse enrolamento de campo, né? Então aqui a gente tem os terminais que vão produzir o campo da máquina. Aqui a gente tem a corrente de campo, que vai alimentar esse campo. O enrolamento de campo, a princípio, é o mesmo funcionamento, idêntico ao gerador, né? E aqui a indutância, que vai representar, depender, enfim, de quantas espiras tem esse campo aí, né? Então esse é o circuito equivalente da máquina CC. E a tensão interna, o valor dessa tensão interna, ela segue a mesma relação que a gente tinha visto. A intensidade dessa tensão interna, ela depende do fator construtivo da máquina, né? Que depende do tamanho, as dimensões do rotor, da armadura, número de enrolamentos, enfim, o material magnético que é utilizado, o fluxo que é produzido pelo campo, né? A intensidade do fluxo e a velocidade que o rotor está girando, né? Então, nesse caso aqui, essa tensão interna, né? O valor dessa tensão interna na armadura, ela é dado por esses três parâmetros, idêntico ao gerador, com a diferença que no motor eu não consigo alterar externamente a velocidade dele. A velocidade é um parâmetro que a gente vai querer geralmente controlar, né? Então, dependendo da velocidade que ele tiver, essa tensão interna na armadura vai se... Eu não estou atuando diretamente na velocidade, né? Eu quero controlar a velocidade através da intensidade dessa tensão interna, né? Agora, o fluxo, o campo, sim. Com os motores que não são de imã permanente, a gente tem essa possibilidade, continua tendo o controle, né, de ajustar ou alterar a corrente de campo e, portanto, alterar o fluxo da máquina. E a gente tem também, que a gente vai ver, vai falar em seguida, né, o conjugado. Agora a gente tem, quando a gente tem um motor, a gente quer saber quanto de força, entre aspas, o eixo do motor ele está produzindo. Como é que não interessa, não, em várias aplicações, né, a gente precisa de a carga que a gente vai acoplar no eixo do motor, ela precisa de uma força. Só que essa força ela é aplicada a uma distância,
ela gera uma alavanca. Então, quando a gente está medindo o sistema em rotação, né, a gente utiliza, ao invés de simplesmente força, depende do ponto de aplicação dessa força. E a gente usa então o conceito de torque. Né? Lembra no conceito de torque? A força vezes uma distância, você tem um torque, uma alavanca. E para então ter a medida de quanto de potência mecânica que uma máquina girante está produzindo no eixo, o motor está produzindo no eixo, a gente usa o torque que esse motor como parâmetro de qual que é a quantidade de força por unidade de a força em função da distância do comprimento que essa força pode se atuar que o motor está produzindo. Então a gente utiliza o torque como parâmetro para medir sistemas girantes aí, né, no eixo do motor. O equivalente, a gente tem aí, a gente pode fazer uma comparação, qual que é o torque do carro, né? Do torque da roda do carro. Quanto mais torque a máquina do carro ela disponibiliza, o motor, a combustão do máquina disponibiliza, a gente sente aquela aceleração do veículo, né? Então, o motor elétrico ele também vai ser medido qual que é a aceleração, qual que é a carga que ele consegue suportar pelo torque. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que é dado a medida do torque, que a gente chama torque induzido no motor, né? O torque produzido internamente na máquina, ok? Até mais então.